Flamboyar. Tipo mídia de surf, só que mais legal. Então, vamos lá, mais Surf de Mesa no ar. Eu sou o Rafael Tonini. Eu sou Carolina Bride. Eu sou o Júnior de Faria. Já segue lá, @Flamboyar em todos os negócios. Tem Instagram, tem TikTok. Estamos no YouTube. Caso você esteja assistindo e não percebeu, estamos no YouTube. Não, porque a gente também tá no Spotify. No Spotify também tem o videozinho. Caso a pessoa se confunda, tá vendo na TV e tal, e pense, nossa, eles chegaram na Globo? Não, Então, é o YouTube. ativar sininho, comentar, seguir o canal, dar like. Faça isso. E muito importante, pra quem tá assistindo no YouTube, a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos de podcast no YouTube não estão inscritos no canal. Então, Absurdo. Isso é muito legal. E faz uma diferença. Não, isso não é legal. Vocês entenderam o que eu falei. Não, isso é muito legal porque eles podem ir lá e seguir agora. Exatamente, Carol. É uma segunda chance que você tem na vida. Segunda chance. E já que você paga um total de R$0 pra escutar esse podcast, você pode apoiar a gente se inscrevendo no canal. Porque a gente tem o Catarse, catarse.me/flamboyar, que você pode apoiar com aquele tal de dinheiros, Isso. né? Se você sentir lá dentro do seu coração... Sente aí, você tá sentindo no seu coração? Isso. Sentiu de colaborar? Né? Aí você pode consagrar esse dinheiro aí no Catarse da Flamboyar. Pensa que é a hora que passa a sacolinha, essa hora, assim. Pronto. Mas, sério, vou falar sério pra câmera agora. Pra essa ou pra essa? Eu vou fazer cortes disso, tá ligado? Né? Pra essa ou pra essa? Dinheiro é top show. Mas compartilhar episódio. Todas essas paradas que a gente falou zoando aqui de seguir, compartilhar. Não falou zoando, não. Não, a gente fala nesse clima aqui amistoso, né? Como se não tivesse aquele ódio no coração. Porra. Que tá aqui. Que tá aí. Que tá aqui, né? Aquele ranço, aquele azedume. Ele tá aqui. Água salgada é doce perto disso. Mas, cara, assim, todas essas paradas mesmo, de sininhos, no Spotify de dar estrelinha, comentário e seguir o podcast, compartilhar no Instagram a parada, além de seguir a gente, lógico, mas e marcar a Flamboyar, tipo, mandar no WhatsApp para seus grupos de surf, enfim. Cara, tudo isso é muito importante também, sabe? Tipo, dinheiros, show. É uma ajuda que é sempre bem-vinda. Mas essa parada de compartilhar é um bagulho muito importante também, porque ele colabora com isso aqui a curto prazo e a longo prazo também, né? Da gente conseguir crescer uma audiência, fazer mais coisas, mostrar que o que a gente faz está funcionando. Então, faça isso, por favor. Senão o Júnior vai te rabiar. Então vamos lá. Tema de hoje, Carolina Bride. Não, por que eu? Porque você tá no centro da mesa. O tema de hoje é o... Você escolheu o lugar da rainha. O assunto da unanimidade do mundo surfístico atual. Foi o assunto da semana. Todo mundo vai falar disso nos podcasts, em todas as... Todo mundo só fala de outra coisa. Aqui no Guarujá só se fala de outra coisa. As mudanças no CT para 2016. Podem falar. Esse vai mudar bastante para 2016. Para 2016 realmente Gostaria de voltar lá, é muita mudança. Adoraria que fosse É bastante 2016, mudança. Teria feito várias escolhas diferentes. Olha que Senti minha posição em risco. Não, mas a minha escolha por você foi 2012, então fique tranquilo. Não foi 2016. Carolina Bride. Já pela Flamboyar. Já. Por quê? É verdade. Não, 2015. Não, ainda foi um pouco antes, mas poderia já ter. Mas vamos lá. Aqui. CT 2026, o que mudou? Você não vai acreditar no último item. Foi mal, galera. Pensa, filho. Nossa, tô malzinho. O que mudou? Famigerado corte. Aparentemente Então, foi cortado, né? Eu fico aí nessa dúvida, porque ainda assim tem um corte, né? Mas ele é um corte que acontece 9 etapas depois,
Começa, tem 9 etapas, daí vai para uma pós, o que eles chamaram de pós-temporada, que na verdade, eu entendo que foi para evitar a palavra corte, mas na verdade ali, depois de 9 etapas, você passa no masculino de 36 para 24 e de 24 mulheres, porque ano que vem vai subir para 24, né? Das 24 mulheres que começam, 16 continuam nas 2 etapas da pós-temporada, que são a de Abu Dhabi, da piscina, e de Portugal. Uhum. E aí tem uma final, né, a etapa final, o que fecha o circuito é, como todos achávamos e todas as pessoas do mundo achavam, que nunca deveria ter mudado, pipe. Uhum. Então volta para pipe passa a ter uma pontuação de 15 mil pontos. Acho que nunca houve, né, até hoje. Não existiu na história. Nunca na história desse esporte houve uma pontuação de 15 mil pontos. Então pipe ganhou aí esse status. E todo mundo volta. Todas as pessoas que pararam ali, né, que não fizeram a piscina e Portugal, elas têm a oportunidade de ir competir em pipe e disputar, aquecer ali, né, também a disputa da final, na verdade, porque com isso, eu acredito, eu acredito que numericamente não existe como garantir que isso não vai acontecer mesmo nas 9 etapas anteriores. O que você está falando? Do campeão ser definido antes da última etapa? Do campeão ser definido pelo ranking antes da última etapa mesmo. Só que o fato de aumentar a pontuação e tudo mais, e ter esses dois, eu acredito que isso leve a probabilidade muito maior da definição acontecer na última etapa mesmo. Eu acho que esse formato foi pensado para gerar esse... Achei inteligente. Para gerar emoção até o final, assim. Não, e assim, mesmo a galera, né, que vai ter esse break aí para quem não tá nesse top... Quantos? 24? O quê? O que vai descer o pós-temporada. 24 e 16 feminino, né? Porque, beleza, esses 24 e 16 mulheres, eles vão ter chances de disputar o título. Sim. Né? Dependendo dos resultados que eles tiverem. Essa galera que tá para baixo disso não vai ter como disputar um título. Porém, voltando em pipe, você pode ter pessoas subindo muito no ranking na última etapa. Porque com 15 mil pontos, você pega um cara que, é um exímio tube rider. Sim. E se dá bem e ganha um pipe, por exemplo, e ele tinha ficado de fora nesse pós-temporada, ele pode, de repente, subir, sei lá, de 30º pouco para, sei lá, 15º, 12º. Porque existem dois... Só para não perder essa, Carol. Porque existem, acho que, 2 dramas que são muito importantes na última etapa do ano. Um é o óbvio, que é a disputa pelo título mundial, mas o outro é a busca pela reclassificação. Sim. É a busca para se manter no CT. E é isso que eu acho que é muito legal que você estava falando. Quando você coloca uma pontuação maior na última etapa e voltam ali os atletas daquela parte do ranking, isso esquenta também a disputa para permanecer no CT, sabe? Então, a sacada acho que foi são essa, 2 brigas, né? As 2 brigas ficam interessantes. Tipo, essas 2 brigas sempre vão existir, de qualquer jeito. Quem tá procurando se manter no CT e quem tá disputando o título. Sim. Mas acho que essa briga por quem tá querendo continuar no CT, ela fica mais interessante porque você tem mais pontos nessa única etapa que é a última. Sim. Então, tipo... Se você não tem um somatório de resultados tão bom durante o ano, o fato de ter mais pontos em disputa em pipe te dá uma sobrevida ali, né? Tipo, você ganhar uma etapa e meia, cara. Sabe quando chega no final do ano e você tem... Você tem aquela parte do ranking que os caras não têm nenhuma chance mais? Sim. Então, vai ter um pouquinho menos surfistas nessa situação. Sim. Você vai ter mais gente disputando. E aí, mais ainda levando em conta que para passar para essa pós-temporada, ali para aquelas 2 etapas que não vai estar todo mundo, são considerados 7 resultados no ranking. Os 7 melhores resultados. E lá no final são considerados 9. Então, o fato de ser 15 mil, é claro que não compensa, né? Se a pessoa, por exemplo, que ganhar, não compensaria, tipo, não teve participação ali nas 2 anteriores. Mas, de certa forma,
aumenta essa chance dela conseguir se recuperar, né? Ah, Sim. E são 9 etapas, daí 2 de pós-temporada. E a etapa... São e 12 Pipe também etapas, tá na então, né? pós-temporada, São 12. São Aham. 12, ó. Como é que vai ficar o calendário de 2026? 12 etapas ao todo, a primeira em Bells, a segunda em Margaret River, a terceira em Snapper, a quarta em Punta Rocks, El Salvador, a quinta no Brasil, Saquarema, a sexta em Jeffreys Bay, a sétima em Teahupo, a oitava em Cloudbreak, Fiji, a nona em Trestles, e aí depois da nona etapa que acontece esse... Não é um corte, né? Eles estão chamando de temporada regular até a nona etapa, e depois eles estão chamando de pós-temporada da 10ª até a 12ª. E aí a 10ª é em Abu Dhabi, a 11ª é em Peniche, Portugal, e aí a 12ª, a última, em Pipeline. E vai ser uma parada interessante que desde o corte, né, desde que surgiu o corte, você não tem todos os atletas brasileiros competindo no Brasil, né? Desde que... Ah, tá, entendi o que você tá verdade. falando. Tipo... É verdade, porque Saquarema vai estar O dentro corte da acaba- temporada vai estar regular, dentro, né? tipo, até esse ano ainda vai estar vai estar fora da temporada regular, mas a gente vai ter todos os atletas classificados do Brasil competindo no Brasil, né? Isso é uma parada... Esse ano. Não, esse ano não. Começou não. uma frase. Tá. Desculpa, Pasquale. Tá desculpado. Seu esporte. Tá desculpado. Então, ano que vem tem essa parada, né, também. Sim, isso é bem vai legal. ter todo o time Mas brasileiro. Essa mudança, cara, é muito pra... Eu vi uma entrevista do CEO da WSL na Stab e a chamada era essa, assim, tipo... A estratégia dele é fazer o circuito ficar interessante pra base de fãs Core. do surf mesmo e que acompanham o esporte. E que o esporte vai crescer meio que naturalmente. Tipo, uma estratégia diferente da que estava sendo utilizada, que era de tornar o esporte atrativo para cada vez mais fãs e não sei o que e tal, e implementar todas essas mudanças que estavam rolando até agora. O que foi? O cara tá Tô viajando. O cara tá olhando pra mim com a cara. Desculpa. Eu tava viajando em outra coisa, tava completamente... Sério? Eu achei que eu tava falando algum bagulho muito Nem nada a era sobre ver, tá você, ligado? Não é, tipo, eu tava olhando através, assim, Porque não é? eu olhei pra Carol, olha os bagulho que passou na minha cabeça. Eu olhei pra Carol e eu falei alguma merda. Tipo mastro. E aí o Rafa, aí eu olhei pro Rafa pra ver se era, aí o Rafa tá olhando normal. Eu falei, não. Eu tava viajando aqui em outra coisa, desculpa. Tava falando da estratégia do novo CEO, né? De fazer o circuito ficar interessante pra base de fãs. E eu acho que, pra mim, pelo menos, o grande destaque de todas as mudanças foi a implementação de um ano regular. Ou seja, 12 etapas, sem aquele corte no meio do ano, né? E, assim, te falar que o primeiro lugar não tá muito distante do segundo, que pra mim foi Pipeline como última etapa. Então tá bem próximo, assim. Mas eu acho que é ainda mais importante o lance de uma temporada regular com 10 etapas garantidas, né? Se a gente somar as 9 da mais temporada regular, mais Pipeline, que é a última, então todos os atletas classificados para a temporada 2026 sabem que eles vão competir de janeiro a dezembro, vão ter 10 etapas, vão participar da primeira e da última, ou seja, isso já entra numa lógica que influencia toda uma cadeia, assim, de patrocinadores, de formatação de contratos de atletas, Mas que vão pergunta, ter um ano para trabalhar. O calendário é de janeiro a dezembro? Que eu acho que começa no meio do ano, hein? Ele não dá data ainda. Tá sem Não tá colocando, não tá É rolando verdade, não dá pra gente falar janeiro e dezembro. Mas eu acho que essa regularidade é importante. Muita etapa pra acontecer num curtíssimo espaço de tempo. E tem Não. São 12, né? 12 pra... E quantas são hoje? São 12 também, não é? Então, 11. Eu tô achando meio uma encavalada na outra mesmo. Vocês... Então, sim. Mas, Não, mas assim, o que eu quero dizer é tipo, sim, mesmo é que a gente não tem as datas aqui, né? Mas é importante isso. Não quer dizer necessariamente que vai garantir janeiro a dezembro. eu acho que vai ser meio do ano a dezembro. Então. Ou até terminar em janeiro. Mas mesmo assim, eu acho que essa história do corte no meio, tipo, ele criava uma dinâmica até de...
contratação e essa relação entre atleta e patrocinador uma dinâmica meio, assim, mais predatória do que já é, sabe? Antes criava, né? Com corte. Esse com corte. No formato não. anterior criava uma coisa Sim. ainda mais predatória do que Sim. já é. E tipo por isso assim, até que eu me perdi olhando, porque você falou uma coisa e eu comecei a viajar num pensamento aqui, e foi pra piada. Eu tava pensando eu tava apenas viajando, pensando, nossa, isso é engraçado ou não é? Mas agora eu vou falar o que eu pensei tá, a fala. partir desse gancho, tá? Você falou que a entrevista dele, né, do CEO, do novo CEO, que não é mais novo, já faz um tempo, que não é mais novo. fala nesse foco na audiência e tudo mais. Sim. Mas, convenhamos, a gente imagina que também tem, né, isso acontece mais também por uma questão de problemática com os atletas, porque isso foi escalando e é óbvio que a gente não sabe tudo que aconteceu e tudo que envolve bastidores das coisas e tudo mais, mas eu acredito que isso tenha sido um fator muito forte para a saída do antigo CEO, né? O Eric Logan. Elon Musk, daí tipo, foi nisso que eu viajei e fiquei olhando pra você. Sério? Tipo, falei, nossa, isso nem é engraçado e eu tô aqui. Foi esse o problema. Entendi. Então, tá explicado aqui, faço minha meia-culpa. Desculpa. Mas eu acredito que vai... Não te olho mais estranho. eu acredito que vai ser tipo meio do ano pro final ou até terminar no ano seguinte. Não vai terminar no ano seguinte, você diz janeiro? Tá. Tipo, meio que o grande finale ali. Pô, vai ser muito legal ter pipeline como última etapa, né, cara? Tipo... né? faz Volta, muito... na verdade, volta tem que ser... E tá boa a escolha de onda, né, também. Altas Você ondas, sabe que tipo- hoje isso dá até aquela sensaçãozinha de acolhimento de voltar para uma coisa que você já conhece, assim, como se a gente estivesse voltando à infância, um pouco. É isso. É o Natal do surfista, né? Isso. É o Natal do surfista. Não é Mas acho que tipo... contemplou quase todo mundo, assim, tipo, que nem a Carol falou, tipo, acho que os surfistas que estão no circuito foram ouvidos de certa forma, e também os fãs mais hardcore também foram ouvidos, sabe? A etapa de pipe pra... Tipo, ele de fato, tipo, isso bota um pouco, acho, em lua de mel, um pouco com os atletas, então, né, com os surfistas. Eu vi comentários falando... e não, a galera tá não mais de fora, satisfeita, assim. não muito de fora. O que vai ficar em dúvida aí é o Challenger, né? Por quê? Tipo, Então, quando que ele vai rolar? Por isso que eu acho que vai ser que ele rola que o CT... Vai ficar restrito à metade do ano. Que o CT vai pra metade do ano pra frente e o Challenger deve ficar no começo do ano. Não... eu fiquei com a impressão de que isso ia acontecer paralelamente. Cara, mas daí você volta pro que era o QS. Daí não faz sentido. Porque o cara vai ter que estar... Ele não sabe nem como é que ele tá no ranking pra precisar correr ou não. Mas aí como é que vai funcionar, por exemplo, que daí isso vai deixar um espaço. Porque o Challenger desse ano tá acontecendo, né? Vai acontecer normal. Então ele vai acabar no final do ano. Sim. Se ano que vem, 2026, que começar só lá pelo meio do ano o CT, não vai ter como a galera fazer um Challenger antes, entendeu? Mas o Challenger daí só vai valer pra 2027. Mas esse... tá. Daí você diz que esse Challenger Que é como tá sendo... era o Eu acho WCAT, que WCT. não, porque ele é anunciado como vagas para 2026, entendeu? Vai ficar um buraco. O Challenger desse ano define as vagas de 2026. Isso. Isso é fato. E nada muda. Daí não vai ter Challenger no ano que vem? Pode ser que não. É uma ser possibilidade. Possibilidade curiosa. Precisa se informar, né? Não A gente sei. precisa se informar, né, Rafael? Não, eles não devem. Não é pra gente precisa se informar. Isso são informações que eles falaram que sobre o Challenger e QS tudo continua igual, tipo, não mudanças. Mas em relação ao calendário, a gente não tem informações porque eles não passaram ainda, né? Eles vão soltando mais informações, inclusive sobre o Challenger e tudo mais, na medida que as coisas forem avançando. Será que eles Foi vão... a informação que veio, tipo, de... Então não é que a gente não tem, é que não tem mesmo. A gente é muito bem informado. Não que seja. Mas... Não, tô zoando. Será que eles vão dar mais wildcards pra carecas? Você acha que ele tem essa possibilidade? Você tá nessa... Você botou seu nome na lista? Eu tenho esse sonho.
Sabe que rola mais uma vaguinha no Challenger? O Juliano, Pô, o Juliano Wilson. Julian Wilson, cara, quebrou Hein? na Gold Coast. Tá quebrando, né? Não acabou o campeonato. Enquanto a gente tá gravando, acontecendo, ainda tá rolando o CT da Gold Coast e até agora, cara. Tá vendo? É que ele já cumpriu essa cota, né? Eu acho que tem só uma vaga pra careca. Como você disse, é dos carecas que os juízes gostam mais? Eu disse isso pro Alejo, na verdade. Não com essas palavras, mas eu falei isso pro Alejo. E como é que ele recebeu essa... Qual foi a... Com vários receptividade? kkkk. Eu mandei mensagem pra ele. Falei, cara, é isso. Tem que ficar careca agora. Pra ocupar esse nicho aí que tá Vão soltar mais nota pra desatendido você, no entendeu? CT. Isso, exatamente. Falei pra ele, cara, não tem nenhum careca no CT. Você é o careca do CT agora, entendeu? Top 3 surfistas carecas. Agora. Top 3? Top 3. Careca? Kelly Slater, Shane Dorian e... Júnior Faria. Julian Wilson. Não, Julian Wilson. Faria. Não, Júnior Faria. Kelly Slater, Shane Dorian. Você Eu tava pode tentando incluir. pensar em outro, mas Julian Wilson não é, porque agora ele tá representando... Mas você pode Mas, incluir, tá? O Julian Wilson Não, já não tem pode. carteirinha de careca? Faz tempo, pô. É? Já. Tipo, ele já faz tá- tempo. Tá. Ele tem lugar de fala. Foi- Com certeza. Você se com sente certeza. representado. Sinto, com certeza, com certeza. Você não Mas- acha que é só mais um oportunista. Não Mas- é. Não. Ele, Mas ele eu vou realmente é registrar aqui a minha percepção. Eu vi ele remando pro fundo, não é igual a careca do Kelly Slater. careca. Então, por quê? Tem um outro formato ali, eu achei mais... Mas é aqui atrás, anatomicamente, um pouco mais assim? parruda, assim, a careca dele, sabe? Tipo, é diferente. É diferente. É um formato de crânio diferente. Não me liguei muito nessa parte. Mas ele é careca de verdade mesmo, assim, sabe? É legal isso. E você assistiu as baterias dele? Não, eu assisti só os highlights. os highlights. É. Não assisti. Eu achei que tá surfando muito, cara. E... Surfou demais, velho. Achei que tá Surfou surfando demais, diferente cara. também. Ele Tipo, tem um pouquinho mais lento, alguns então, momentos, mas mas... eu fiquei é um com a impressão pouquinho que ele tá diferente. surfando muito de biquília. É. Tipo, Pode ser mesmo. até é verdade. o jeito de mexer o corpo, tá ligado? Tipo, Mas é a idade, cara. Vai dar diferença, velho. É foda. quando eu chegar lá, talvez eu sinta isso, mas, Foda, dá muita diferença. mas tipo, o Dá pra jeito. ver que ele tá um pouquinho mais pesado, tipo, a Tá. elasticidade muda um pouquinho. Mas, tipo, então, mas o jeito de mexer o corpo até de, tipo. Eu achei ele mexendo mais o corpo, tipo, mola, assim, sabe? É? Tipo, não Engraçado. sei. Eu acho que eu cheguei a ver ele andando de biquíni, umas paradas assim. Caralho, cada vez Sim, você fala andando de Tipo, surfando de biquíni. Então, É parece que impossível. ele tava andando Não, de é impossível não pensar de biquíni. Tipo, porque É. não termina direito. surfando de biquíni sem parar. Biquíni? É, Carol. Tipo, as duas vezes Ah, tá. foi difícil de não entender e não imaginar. Ele colocou Julian essa Wilson. imagem. Essa imagem do Julian Wilson de biquíni. De biquíni. Mas agora eu acho que o meu terceiro surfista careca favorito tem que ser o Alejo, cara. Entendeu? Mas o Alejo vai Porque ele tá permanecer? levantando essa bandeira aí, Essa é a entendeu? questão. E a gente pode abrir até uma enquete aí para as pessoas. Não, ele tem que ficar agora. Não, essa é a tua opinião. Primeiro voto. Primeiro voto, Júnior Faria. Vai ficar. Eu não posso opinar ainda, porque eu ainda não vi. Não vi a imagem dele Não, careca, tem que não. ficar, cara. Como assim? Mas tá aí aberto nos comentários. Falem aí o que vocês acham sobre Eu, ou não. Tem, cara. eu fico no aguardo da opinião da família também. Eu acho que ele ainda devia deixar o bigode pra ficar igual o Rubão ainda, o pai dele. Imagina. Bigodeira. Bigodeira. Eu lembro quando eu cheguei no Havaí, que eu encontrei Júnior Faria, tal qual um Fred Mercury. Ah, que coisa horrível, cara. Eu não sei por que eu não tenho uma foto Tava de disso. bigode. É lógico, eu fiquei um dia só. Fiquei ridículo. Eu fiquei ridículo um dia, né? O Ele Júnior, tinha muito cabelo ainda. o Júnior bem, né? estava. Não, mas Não, já era. Não, era raspado, mas não era careca. Mas não raspava careca, Ah, assim. tá. Tal qual um Fred Mercury bronzeado. É horrível, mano. Caralho, bigodinho canalha, horrível. Eu tenho certeza que ele mirou no Gary Lopes e acertou no Fred Mercury. Foi. Não, essas coisas que a galera... Pô, é uns negócios que você só faz quando tá lá mesmo, né, cara? Meio Falcon, meio. Não, tudo errado. Tudo errado, cara. Ainda bem, né, que não tem nenhuma. Não tem uma foto daquilo, cara. Sacanagem isso. Nenhuma. Ainda bem. Cara. Aconteceu isso. E. que mais? Teremos mais mulheres no circuito. Que eu acho que vai ser bem interessante também. Aumentou o número Aumentou. de vagas 24. Mas isso Você já tem? tinha sido anunciado antes, assim, é? não foi junto com É. esse anúncio, já tinha
informado que passa para 24. E continua no esquema, o circuito mesmo, Para os né? dois, Para os sim, dois e continua tal, tudo. Sim. continua tudo igual. E acho que vai ser maneiro, porque, Então são, cara, o CT masculino são 36 e o feminino 24, é isso? Isso. é, 36 e 24 dá... Faça uma conta aí. 50, 60. 60. Vocês são muito bons, cara, de Pô. matemática. Mathematics is my passion. São bons de matemática. Agora, um bagulho que eu fiquei extremamente curioso, que eu não sei se eu entendi o que eles estão falando, Eu não entendi. é o lance de não ter mais repescagem. Ah, é? A gente não comentou Ué, isso mas ainda. é verdade, Tipo- essa mudança é muito boa também. Então, Eu- porque... eu fiquei na dúvida, tipo, se é realmente isso, não tem mais repescagem. Não tem mais... Não tem mais nenhuma bateria... Nenhum round que a pessoa... Que é não aquele possam cair round pessoas no... classificatório, né? Então, que mudando a frase, não existe mais repescagem. Não, porque é louco isso, né, cara? Tipo, eu não sei se eu se eu gostaria... eu fico curioso se eu com os estivesse no atletas, CT, tipo, que é a mesma coisa, tu vai lá pra Fiji, você pode... você pode... Será que isso, pergunto, tem a ver com o aumento de número de surfistas? Pra ganhar tempo, né? Na Ganhar janela tempo. de... Porque eu Pode pergunto ser. também, gente. Tipo, eles falam aqui que é pra Dar tem mais uma emoção, justificativa assim? em relação a qualidades de ondas e tal, para que toda etapa seja Aproveitado ao máximo, aproveitado né? ao máximo nas melhores ondas mesmo, na melhor Entendi. condição. E realmente, mas na verdade, eu até me pergunto por que existia a repescagem. Em que momento se estabeleceu? Isso sempre foi assim? Mas, tipo, não vejo assim. Pra Até- mim é só- Cara, fazia mó tempão que tinha. Até onde eu lembro desse lance da repescagem, ali, é até por conta de condição de mar, de, tipo, de tentar equilibrar um pouco essas diferenças. Então, tipo, caíram as baterias num dia que, era pra estar legal, entrou o vento torto e tal, e acabou caindo. Beleza, tem mais uma chance pra, né, tentar seguir. Até onde eu lembro, a repescagem era isso. Esse tipo de mudança, eu acho que é aquela busca que vai e volta, assim, sabe? São Sim. mudanças que vão e voltam. E que eu acho que não tem muito certo e errado, porque é uma tentativa de corrigir ou uma tentativa de melhorar algo que é muito difícil de corrigir Sim. ou melhorar, que é aquela busca por deixar a competição de surf mais justa. Sim. E é utópico, totalmente, porque não tem. a própria natureza da competição de surf Não é. impede que exista uma disputa 100% justa e você vai depender da condição do mar sempre. Então, acho que é isso. Uma hora implementam a repescagem para se perdeu numa condição que não estava muito boa, tem mais uma chance. Outra hora se tira isso para teoricamente colocar na melhor condição para todo mundo mesmo. Então, Mas eu imagino que seja tipo, uma questão até logística mesmo, tipo, pensando em tempo em e tempo aumento faz de mais pessoas, sentido. Né? E- Aumentou o número de mulheres também, tipo, Sim. você tá com mais gente, né, essa repetição ali de bateria, Sim. tipo, ter a repescagem, tipo, E talvez você Sim. tenha menos daquele formato que é sempre meio confuso, né? Que é quando você tem baterias intercaladas, né? O overlap hitting, né? Sim. Então, quando você tem aquele formato, claro que é uma solução inteligente para quando você precisa terminar o Sim. campeonato dentro da Sim. janela do evento, mas Diminui, fica um talvez, pouquinho a confuso, necessidade. né? Sim. Para quem tá acompanhando ali, tanto ao vivo, acho que até ao vivo é até mais confuso. Você sabe que eu acho... Pela transmissão a ali minha não fica opinião tão. sobre isso é que, ainda que gere essa confusão, ao mesmo tempo, tipo, tira um pouco aquela coisa de monotonia, né? Que as pessoas tanto reclamam. Porque aí você tem Você tem mais onda Sempre surfada, né? 4 atletas dentro da água, isso é verdade. E, Você tem mais ação, né? mas, Mas... cara, do ponto de vista fã, né? Tipo, que nem todo mundo é técnico de futebol. Todo mundo vai sempre
achar Assim, algum bagulho melhor. Opinião, aham. Mas se for colocar numa perspectiva mesmo realista, tal, sem enxergar vilões ou mocinhos, campeonato de surf é cobertor curto, né? Assim, tipo, cobre a cabeça, descobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça, tipo, e acho que é isso que tá há anos tentando ser feito, né? Tipo, faz um bagulho aqui, beleza. Talvez você vá prejudicar agora o cara que viajou pra longe e ele não vai ter mais a chance Sim. de Vai ter outra chance. Perder de cara, volta Daí pra talvez você ganhe na qualidade de onda e tal. Mas daí, talvez daqui a 2 anos fale, cara, que merda. E vai, cara. Não é um esporte exato, né? Tipo, o esporte já não é exato, cara. Tipo, E além de não ser exato, não é naturalmente competitivo, né? Tipo, a competição, que nem a gente já falou 1000 vezes. Fale aqui, por você. Sempre foi uma. Fale por você. Sempre vai ser uma Eu sou melhor. uma adaptação, assim, né? Será que não é naturalmente competitivo? Pô, a gente já falou isso tanto, gente. É. Como não? Eu Já não falamos sei, muito não sei sobre que ponto isso. de vista a gente falou, mas eu, do ponto de vista de agora, Não, as pessoas daquele ponto de já vista entram que a gente colocou. disputando onda sem precisar. Ah, não. tendo a Ah, não, onda. os seros, né? O- Os seros são competitivos mesmo. A atividade, ela não. A atividade em si do surf, Uhum. ela não é É competitiva. isso que eu quero dizer. aham. Tipo, você não. Você É uma pegar um. experiência. Não, porque assim, você vai praticar o skate também. Você vai pegar uma prancha, pode não ter ninguém na praia, e você vai surfar ou você vai andar de skate em algum lugar. E você vai praticar aquilo. Se você só tiver uma bola e não tiver amiguinhos, você não vai jogar futebol. Você Tipo- vai fazer embaixadinha. Ah, tá. Então, Então, ele é sempre competitivo, o futebol. Ele depende da competição entre pessoas. É, isso porque que eu quis daí vocês dizer. estão falando porque ele é um esporte individual, né? Não. Sim, Não, porque, por exemplo, a competitivo. esgrima é um esporte individual. Não é? Como é que você vai Claro que é. brigar com... É sim. vai- Claro que é. Mas... É, Carol. não. Tá. Não, mas você não faz sem outra pessoa. É isso que eu quero dizer. Ah, sim. Mas você pode treinar esgrima. Tá. Não sei como. Você treina os movimentos. Você Sim, pode tá. botar um. Não, sim. Um depende da... colchão se você na quiser fazer, parede? você vai, mas tipo, você vai precisar... Agora, Colchão? pra treinar a esgrima e ficar cutucando o colchão. Papo de louco. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Quem nunca se pegou de madrugada fazendo isso? Mas você pode fazer sozinho a esgrima. Agora você não pode jogar entendi. futebol A sozinho. pessoa ganha sozinha. Tipo, Oi? ela fazendo É, ela o por jogo ela. dela. Sim. Tá. É, tipo, Tá, não, porque entendi. É um esporte individual. todos os esportes são Não, naturalmente mas o que eu competitivos, quero né? dizer O surf, não. a esgrima, o fim dela é Uma luta. com alguém, É. né? Então, tipo, ele não acontece individualmente. Por mais que você faça o teu jogo individualmente, ele nunca vai acontecer em seu esplendor de uma forma com colchão ou com qualquer outra coisa que esteja na tua Mas você pode treinar qualquer pessoa na rua. Não, Carol, mas, Eu entendi, não tô... mas é que tem a, Mas o que eu quero dizer é que- a classificação, né? Tipo, esporte individual e esporte coletivo. Sim. Então, Ah, na classificação é um individual. então, e daí no caso do surf, você de fato pode fazer sozinho, independente É. de outras pessoas Sim. fazerem com você ou não, né? Uhum. É isso que eu tô querendo dizer. Exato. E daí, ele, na minha visão, ele entra na categoria mais experiência Sim. pessoal do que É que Wellness, né? a gente já falou um monte de vezes, cara. isso. Não é wellness? Wellness. Pode ser wellness. Wesley? É o Wesley. Wesley's. É o Wesley. É Wesley's. Não, é Wesley's, cara. Esportes Wesley's. Mas ao mesmo tempo, o ser humano a não ser que ele esteja de fato sozinho, ele vai disputar a onda com alguém. Sim, então. Aí é que entra, acho que, Entendi. esse lance, né? Mas... Mas por que a gente começou a falar disso? Porque a gente quis. Porque a gente tava falando dessa... Do formato de campeonato, não era? Não, a gente tá falando do round classificatório, que Aham. agora não vai mais ter. E agora é só eliminatório, né? Então, se o atleta perder no primeiro round, volta pra casa. Não tem mais aquela bateria de repescagem. Isso, na teoria, bota todo mundo pra surfar que nem louco. Lembrei de uma eu coisa. acho positivo. É. Olha Gostei. só, lembrei de uma coisa muito importante, cara.
Eu quero saber o que vocês acham disso. Mas isso é pro... Isso vai pro ar? Claro, mano. Então aguardem Júnior Faria olhar o telefone. Eu escrevi coisas. Você escreveu um poema? Você vai. Ah, vai declamar um poema, Que vai. legal. Amar. Amar. Em mim. Amar. Não, cara, não é isso, não. Ele é como o sol. E livre como as ondas. Porque a gente tava... Você sabe que o Rafa só tá ocupando. Não, tá ligado. Tá certo. Obrigado por esperar. A gente tá falando mudança de formato do WSL e tal. Aí eu lembrei que eu tava viajando na maionese outro dia, aí eu escrevi, olha essas coisas que eu escrevi. Vê se vocês acham que seria também, se seriam mudanças interessantes para melhorar o formato de competição. Queria aqui Olha lançar só. um novo quadro. Desculpa, você. Aham, não. Atrapalhou? Não atrapalhou, não. Um novo quadro onde teremos Júnior Faria declamando. Por favor. Seja lá o que for declamando. Ó. Pontuação... Não, para com essa porra. Pontuação sem decimais. Você prefere beatbox? Prefiro. Pra fazer o... Mas aí. Mas tem que ser do Chores. Tem que ser igual o Chores. Yo! E aí? 03? Ele quase passa vergonha de graça, assim, né? Até porque ele não sabe, né, fazer o... Vem comigo. Vergonha é o que Sem os decimais. políticos desse país fazem, tá? Para. Vai, vamos deixar o Júnior declamar. Pontuação sem decimais, ou seja, 1 a 10. Arredonda. Acabou. Mas vem comigo. Uhum. Fim do somatório. Ao invés de somar 2 ondas, você não tem mais somatório. É Soma a melhor nota. É. E aí, lógico que, em caso de empate, vai pra segunda melhor, como é agora. Se empatar nas 2 melhores, também vem pra terceira melhor. Beleza? Olha... Eu já tava vendo lá na frente. Lá na frente já tava vendo. Eu só imagino o Pedro de Lara, El Que Maravilha, dando nota no campeonato de 0 a 10. Não, mas eu vou explicar. Carlinhos Maia. Ó, sem cabeça de chave. É que cabeça de chave é porque tô considerando também Challenger e tal. E... Fim do... Tá vendo? Fim do round classificatório. Eu já tinha colocado aqui. Isso data de que... Data. 13 de março de 2025. Eu tava conectado É o lá. nós surfamos, né? Tava conectado lá, entendeu? Então nós tradamos e o nós surfamos. Na realidade, você Nesse- pode contar agora. Você pode contar agora que você Eu fez tava parte conectado. da equipe que definiu essas. Não. Que você deu todas Não, mas é essas sério, ideias. sério, e só sério, uma sério. Foi considerada boa. Só uma foi considerada boa. Mas não ia ser legal? Ó, Pô, esse de Final- 1 a 10 aí Só que, ia olha- lascar a situação. 50 minutos de bateria. 50 minutos de bateria. 8 dias de campeonato. 50 minutos de bateria, final 60. Olha lá, qual que é o ponto aqui? E calendário completo, sem corte no meio do ano. E campeão mundial pelo ranking e não pelo finals. 3 do que eu escrevi em 13 de março, cara. Você sabe que Como esse que você explica isso, é Rafael? campeão Como pelo você explica ranking, isso, você Rafael? sabe que É o uma divino, né? demanda de todos desde sempre. Tipo, caraca, fala como se fosse, né? Tipo, nossa, você descobriu. Você teve essa ideia sozinho? Sozinho você pensou nisso? Eu diria que é o divino se... Eu diria que é o divino se manifestando através de você. Cara, não é? É. Impressionante, cara. É. Impressionante mesmo. Mas deixa eu defender o segundo ponto aqui, que eu acho que é muito importante. O qual que é? Fim do somatório de 2 ondas. Só a melhor onda. Por quê? Só lembrando que já houve, por muitos anos, foram somadas as 3 Três. melhores. Né? Esse lance de 2 melhores ondas, acho que é coisa de 2000 e pouco. Não sei a data certa, mas Boa. 2000 e pouco ali. Acho que até a primeira década de 2000 ainda tinha bateria com Será? somatório das 3 melhores. Sim, Eu não lembro. eu competi somando 3 melhores. Mas não, no amador. Não, No amador- não no circuito. Não, no amador era assim, até 2000 e pouquinho. Mas no circuito mundial também. Não, Shane sim. Bashin, que fez o maior somatório da história, 30 pontos em Kirra, somou 30 pontos, somando 3 numa etapa do CT. Nunca ninguém vai bater. É. porque Nunca mais. Mas a época que tinha QS, ainda ou não? 4. Já tinha Já QS. tinha QS? Já tinha. Porque teve a época também do não QS, né? É, que era o ranking... De top 16 e... Exatamente. Cabeças de chave. Dedo no cu e uma gritaria, semana né, de mano? campeonato. Doideiraço. É. Você não precisava de QS, você podia se inscrever, TV e... só que era... O primeiro round tinha 100 e tantos É. só de surfistas, sabe? Você ia
Você ia correndo aí, você corria tipo o circuito inteiro em uma semana. Quem ganhou um back-to-back mesmo? Foi o Tom Curren, né? Ele entrou no primeiro round, ele tinha abandonado Sim. do primeiro round e ganhou o campeonato. É o verdadeiro bichão. Mulheres competiram nessa época. Mulher. Lisa Sim. competiram Eu me no... lembro que a Brigitte, quando eu fiz o... ela correu também. Ela correu também. Ah, ela chegou a competir nesse formato. Nesse formato. Também. E vocês? Eu não Vocês já no pensaram top nisso? 16 eu não cheguei a competir, não. Não, mas eu queria saber nunca de cheguei a vocês competir quais porque- seriam as mudanças que vocês imaginariam pro circuito. Mas você ia defender o de uma nota. Ah, tava defendendo a mudança pra... Péssimo defensor, vai lá. Perdeu. Já perdeu, já Discord. Da WO. Porque tem essa busca por mais emoção, cada vez mais emoção. E eu acho que se fosse uma nota, a galera ia arriscar mais, entendeu? Sim. Sempre que você coloca um somatório, tem um lado bom e o ruim. O lado ruim é que eu acho que se você for um pouquinho mais conservador, dependendo da condição de mar, você se garante no somatório e é uma forma mais inteligente de competir, porque não adianta você ter um high score e a sua segunda nota ser baixa, no somatório você vai... Tu pode jogar com estratégia, né? Exatamente. Esse é o lado bom, porque quando você tem um somatório, você tem uma complexidade estratégica maior. Mas, considerando hoje que cada vez mais se consideram campeonatos como espetáculos e tal, essa coisa de uma nota só, a melhor nota da bateria vence, faria com que o atleta considerasse cada onda como a melhor onda da vida e desse o máximo em cada onda, assim, saca? E também... Porque a única estratégia possível vai ser fazer a melhor onda. Você teria uma complexidade estratégica um pouquinho menor, mas em compensação você poderia possivelmente ter um show melhor, sabe? É a finalidade real mesmo, tipo, de quem tá assistindo, né? Ver Sim. o melhor, certo? Sim. Me desviei do que eu tava pensando. Porque, por exemplo, na época em que eram somadas as 3 melhores ondas, hoje, pensando isso, todo mundo olha pra isso e fala, meu Deus, que exagero, de onde tiraram essa ideia? Mas lá atrás, na década de 90, ninguém fala, não, é normal, é assim mesmo. E se você for ver, tipo, baterias de 4. era muito mais... A linha de surf era muito mais conservadora, sabe? Então... Porque, lógico, os caras tinham que somar 3 ondas, velho. Não fazia sentido arriscar. Tinha equipamento, tinha tudo isso que... Somatório, você tinha que ter uma regularidade para conseguir passar a bateria. E você sabe que eu acho que isso resolveria também aquela problemática do quando vem onda, quando não vem onda, sabe? Sim, tem razão. Você tem mais precisa de isso, menos... seria, talvez fosse um pouco mais justo também. Sim, tem tipo, razão. porque, né, tem gente que já... Se você acha perdeu uma onda porque boa na bateria... Não pegou uma segunda onda. Exato. Fez a melhor onda da bateria. E não achou com uma segunda. uma onda e não achou uma segunda. Sim. Então, Sim. acho legal. Não Aprovado, é legal? aprovado. Vou passar lá pro... Liga pra ele aí. Liga pro CEO. Meu celular tá ali, eu já pego. Eu não sei que mudança eu faria. Utópica, assim, ou possível? Eu consegui os possíveis, porque se Todas fosse são utópica, utópicas eu nesse colocaria, momento. óbvio, o Porque círculo de ninguém fogo. aqui Círculo de fogo, Tubarão. dragões. Círculo de fogo, dragões e... luta com Mina terrestre com beat start. Era círculo... Quem tá bom. Círculo de fogo. Mina terrestre pode gerar gatilho. Alçapão. Pronto. Alçapão. Não, mas tem que ser mudanças possíveis. O Sampão também pode girar. Senão, Oi? mudanças- O Sampão também pode girar. Acho que é menos pesado do que mina terrestre. Não sei. Cara, não sei. O que foi que você pensou nas minas terrestres? É isso? Tu fez a imagem de uma mina terrestre, não fez? No primeiro E na mina momento que você alienígena? falou, no primeiro momento que você falou, eu pensei... Eu primeiro fiz esse entendimento, tenho certeza que todo mundo que tá assistindo também. Do que de uma mina real, né? O cara tá correndo ali, vê uma mina terrestre e fala... Levão mesmo. Essa do Levão, gente. Essa do Levão é ofensiva. Cara, ofensiva, né? É ofensiva. eu acho que tinha que ter um... Porque, na real, né, se você for pensar, todo mundo fica, mas Eu o conceito aí é acho que... tudo muito escroto. Eu acho que tinha que ter um jeito. Não sei como. Deus, talvez.
de ter 2 ondas seguidas. Sempre. É o único jeito esse. Peraí, calma. Não, 2 ondas seguidas. Vinha uma onda atrás da outra. É. Sabe? Tipo, Pra ter sempre 2 surfistas, assim? Tipo, não precisa estar ao mesmo tempo. Acabou uma, vem a outra. É só isso que eu queria. e eu Pipe passei- rola isso muito. É, verdade. Tipo, cara, vem alguém, estraçalha numa onda. Tipo, o cara saiu da onda, já tem o cara entrando na de trás. Tipo, cara, isso é o melhor dos mundos, assim, tipo... Talvez, eu acho até que talvez o que faça a pipe ser tão foda, além da onda, daquele bagulho todo, eu acho que isso é um bagulho que faz pipe muito foda. Porque é briga. Daí vira briga mesmo, sabe? Tipo, não é só estratégia. É nego virando bateria a cada onda. E acho que não tem bateria melhor que isso. É. Que alguém pega, tipo, estraçalha, o cara vem na onda de trás Sim. e vai levar. E daí fica nessa porradaria. Pra tem mim, que. Daí eu só não entendi como é que funcionaria. A pessoa, o outro tem que pegar uma onda aí em seguida de quem foi. aham, Da série. é. Da mesma série. Mas é uma coisa assim que ela extrapola As possibilidades. as coisas humanas. Probabilidades. As coisas humanas, tá? Não dá. O meu pedido. Nem o na meu- piscina rola o meu isso. Ideal, Cara, isso seria uma mudança legal pra etapa da piscina, sabia? Colocar os 2 na água ao mesmo tempo, eles ficaram Aham. É porque ainda tem aquele tempo, né? trocando as ondas ali. Ainda assim tem o tempo da piscina. Mas imagina que legal se fosse a bateria com os 2 na Aham. água ao mesmo tempo, aí um pega a onda e fica tipo um campeonato de breakdance. Sim. Que o outro fica parado olhando assim do lado. Aí quem pegou a onda, volta, fica parado olhando, pula na água de novo, vem, sabe? Rola essa troca. Porque eu acho que é um bagulho que daí é muito parecido com o do skate, tá ligado? Que tá todo mundo ali, tipo, na mesma pista, Aham. olhando à volta do outro. Ah, sim, sim. E você sabe que você vai ter que levantar o sarrafo na próxima. Sim, Então, sim, é tipo, verdade. eu acho que isso mexe Não, muito, não é tá ligado? possível, Tipo, oi? Então não é possível. Mas eu perguntei antes. Não, a minha também não é. Eu perguntei antes. Acho que a minha não é A sua, aplicável Carol. também. Eu. Não pode surfar de Entra- bichinho. Não Com, pode surfar o quê? com fantasia de bichinho, não pode. Isso seria muito legal. Mas Furry. tem Furry. regra que não? Acho que isso todo. Acredito que não existe uma regra escrita e se alguém for, acredito que não vá. Você pode ser fazer retirado um da água. campeonato para furries. Ah, imagina. Imagina alguém entrar com. 18 adolescentes morrem na Praia do Nossa, Tombo afogado, afogados. Tá. Essa aí é uma ótima ideia e eu Ah. tenho certeza que hoje, se as pessoas quiserem, já pode fazer. Fica aí a ideia, atletas do CT que estão assistindo. O Panda quase chegou lá. Não, ele entrou, né? Ele- Com a cabeça. Ele tinha a cabeçona de Mas panda, por lembra? motivos Não. óbvios que ele ia ficar. Caraca, Não ia conseguir surfar direito. surfar direito, mas pode usar uma. Miranha. Roupa do Miranha. Cara, imagina um campeonato Um maiozinho de. de surf dos vendedores de algodão doce. Fantasiados. Meu Deus, Vamos, cara. vamos colocar em. Aquelas fantasias tristes, né? Vamos Porra, colocar velho. isso pra funcionar no Campeonato Flamboyant. Primeiro Flamboyant Experience. O meu pedido, o meu ideal aí seria alguma, daí talvez via proibição, alguma forma assim, de não envolver Que Deus, bonitinha essa mudança. de não envolver Deus no resultado. Porque é Muito legal. injusto, né? É injusto, eu acho. Porque quando você fala, daí Deus me mandou a onda, tipo, eu tava lá e tal, não sei o que, foi Deus que me mandou a onda. Deus preferiu alguém. Então a gente tá falando aí de Lá. alguém com. WSL Laika. De alguém aí com uma. Já Mas e se meu poder orativo é maior que o do outro? não é um campeonato desse poder. É um Não. campeonato de melhor surf, não é um campeonato Eu acho que pra de quem reza Ninguém. Eu acho que pra quem acredita, todo campeonato É. é assim. É. Assim, não existe um regulamento. Mas, campeonato é desse poder tá pra quem proibido, tá acredita proibido em quem usar. reza. Não tem um regulamento que proceda, que proíba, Você tá querendo proibir a liberdade Que- religiosa, é isso? que é o- tá Não, eu tô querendo proibir. que entidades Deus espirituais. prefira outra pessoa. Que Deus tem uma preferência. Só isso. Tipo, eu Mas- acho injusto. Eu acho muito. Mais injusto É meio do que a as base ondas, da parada. Mais injusto do É que ele as ter ondas. preferências. Não, mas, cara, não, porque a. A gente vai seguir por esse caminho mesmo. A ideia A- é que A gente tá seguindo por esse caminho já mesmo. discutiu 1h30 num churrasco sobre É. isso.
Você vai querer fazer isso Peraí, gravando? não, só vocês não deixaram eu terminar. Poxa vida, eu tô sendo interrompida. Depois fico sendo acusada de TDAH e sei lá o que nos comentários. Agora o TDAH chegou. Agora chegou. Não, quando você coloca realmente que você, né, tipo, Deus e tudo mais, Deus teve uma preferência, né? Você tá colocando que Deus prefere você do que o teu adversário. Uhum. E se preferir? Isso pode abalar a autoestima do adversário, inclusive, que pode ter rezado e falado assim, eu não sou o suficiente rezando pra Deus. Então, mas é péssimo competidor e orador. Então, isso É aí... ruim em duas atividades. Gatilho, depressão, isso aí pode agravar muita coisa. Eu proibiria aí essa concepção que é rezar, mas não fala que Deus preferiu você, entendeu? Entendi. Mas, E cara, rezar é livre, óbvio. Rezar, ninguém jamais pode rezar pra tudo, todo pra quem, qual for a sua... Mas eu acho que envolver ele no resultado, falando claramente pra quem perdeu, que já tá na merda, que Deus não preferiu você, eu acho muito humilhante. Ó, uma coisa que... Muito humilhante. Ó, estamos jogando ideias, hein? Júnior, Estamos jogando não. ideias. Me fala, se você fosse fazer uma oração pra vencer uma bateria, como seria? Você achou mesmo que ia dar certo essa pergunta aí que você fez? Presta atenção. Júnior Faria não sabe rezar. Presta atenção. Nova regra. Reparação histórica. Então, se o surfista brasileiro competindo na Europa já sai com 8,5. Entendeu? Já saiu com 8,5. A não ser, claro, que seu adversário seja brasileiro também. Ele vai Entendeu? sair já também com os dois, daí já saem. Não, Já aí sai saiu 0-0. Mas entendeu? Boa, hein? Não é boa? Mas daí você ia ter que envolver muita coisa, tipo, conta bancária. Não. Tipo, Não é muita pra coisa. Reparação histórica. Não, é histórica, né? Não é, É. social. Tá. Havaianos nos Estados Unidos. Exatamente. Entendeu? Essa é a parada. Ia ser bom. Eu acho mais complexa que a minha, mas tudo bem. A minha É nada, cara. Super... Ah, não. A sua é super objetiva também. Podia estar nas regras de conduta, né? Isso. Podia estar nas regras. Mais regras de conduta, né? Já tem bastante. Muita regra, né? Muitas regras, cara. Não pode fazer mais nada hoje em dia. E Pronto. Então, você chegou até o fim desse episódio. Parabéns. Parabéns. Você ganhou essa bela discussão nos últimos 5 minutos. Mas uma parada que eu li, vocês podem confirmar aí, a etapa de pipe, ela volta a ser a pipe master, né? Ah, o nome volta a ser Pipe Masters? sim. Cara, cara, isso aí, ó. Tá... Entendeu? O mundo volta ao seu lugar, Júlio. Tem que ser. Só falta voltar a Triple Crown agora. E, Halei de Sunset. repente, vai saber, né? Halei Sunset. O GC ainda é o último brasileiro a vencer a Triple Crown. Sim. Extinta Triple Crown. Eu acho que vai voltar um dia, sabia? Tem que voltar, né? Tenho essa esperança. Mas é altamente possível, né? Com Com o pipe... pipe fechando. É que existe daí um lance de patrocinador, detenção de nome. Tem. Ah, mas podia, né? Deixa a gente sonhar. Não. Sonhar é livre. Deixa a gente sonhar. Quebrar a cara é gratuito. Isso aí, gente. E Muito legal. é isso. Como é que a gente acaba esse episódio? Dando tchau pras pessoas. Pedindo pra elas se inscreverem no YouTube. Seguir a gente no Spotify, em todas as plataformas. É isso, Rafael? que você fala? Isso. E comentar também no Spotify. E compartilhar no Instagram, marcar a gente. Se você gostou, faz isso. Se você não gostou, segue a gente também pra vir descontar A raiva. sua raiva nos a comentários. raiva que tem do mundo. Uhum. Nos comentários. Em muitos comentários. Muitos. Como o Júnior disse. Tchau. Tchau. É isso aí. Um abraço no ouvido. Pera aí que eu vou apagar a luz. Fica assim.